Olá a todos que estão acompanhando Plena Atividade. Eu sou Paula, secretária de Educação, e hoje eu estou tendo o privilégio, a honra de bater um papo com a dona Cissa, um ícone para a educação municipal. Nós viemos aqui hoje, ela nos recebeu aqui na casa dela, para a gente resgatar essa memória oral, para ela contar um pouco da história de vida dela e da trajetória dela na educação. Quando se fala em educação, não tem como não falar de dona Cissa. E eu tenho certeza que ela sabe da importância dela e vai contribuir muito com a gente hoje. Dona Cissa, primeiro, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Pedimos desculpas pelo incômodo. E eu queria que a senhora começasse contando da sua infância, como que foi a sua vida enquanto criança, se a senhora já demonstrava algum amor pela educação, se a senhora pensava em seguir outra carreira, se a vida foi difícil. Pode ficar à vontade. Eu nasci em Purilândia, vim para a Natividade com 6 anos de vida e me matriculei no Grupo Escolar Francisco Portela. Quando eu cheguei aqui com 6 anos, eu já sabia ler, escrever e fazia as 4 operações. E aí eu dediquei, fui para o Portela, fui para uma série heterogênea, não de acordo com a minha idade, porque eu cheguei no meio do ano. E eu só consegui pegar uma classe homogênea na 3ª série. Foi aí que eu vi a importância da educação. Porque em 1947, eu estava na 3ª série, encontrei uma professora de Varriçai, Nilda Ramos, que deu para gente o que hoje fala de recuperação paralela. A gente ia para a escola de manhã e voltava à tarde. Por quê? Aqueles que não tinham sobressaído de manhã tinham que voltar à tarde para ver o seu desenvolvimento. Aprender, estudar, ela ensinava a gente a estudar. Quando chegou no final do ano, a nossa turma, que era regular, assim, que tinha a classe A e a classe B. Era comum. Né? Porque aqui na atividade foi muito, no Portela principalmente, tinha a classe A que era nivelada pelos proprietários de fazenda, pelos comerciantes, e a regular era para os povos da periferia, para todo mundo. Ela conseguiu que nós todos fôssemos aprovados. Daí para frente, a vontade de estudar, de ser alguém na minha vida, me estimulou de tal forma que eu fiz a 3ª, a 4ª, a 5ª e fui para o exame de admissão e passei em 2º lugar. Era uma das melhores alunas, principalmente em história, geografia, matemática. E foram as áreas que a senhora especializou. Coincidentemente. E aí eu consegui, fiz o normal. E no normal eu também me dediquei muito à metodologia. Nós tínhamos uma professora, Dona Maria Tinoco, que era muito importante aqui na atividade da família Tinoco, de Itaperuna, aqui. E a gente cresceu quando eu
terminei o normal em 58, eu fui ser substituta no Portela, peguei uma segunda série. E ali eu vi que dessas turmas todas desorganizadas, eu encontrei 3 alunos que eu me dediquei profundamente a eles e vi que eles eram possíveis a ser grandes pessoas, que é o Elcio da farmácia Ramos, que todo mundo chama ele de Doutor Elcio, a professora Hélia e a irmã dela. Porque os outros não tinham muita facilidade. Aí, em 59, faltou um professor de história no ginásio da Natividade. Aí o professor, que era o meu professor de história, me convidou para ser professora de história para as 4 turmas, 1º, 2º, 3º e 4º. Fui eu. Recém-formada. Recém-formada, com 20 anos, antes de completar 20 anos. Chegando lá, encontrei um grande mestre que me orientou como eu devia de me comportar como professora diante a adolescência dos meninos do ginásio, que foi o professor Walter Vieira de Varriçai também. E ele, então, me orientou como que eu devia de tratar os meninos, as meninas, como eu tinha que ser nas turmas, como que eu deveria exigir dos meus alunos. E no ginásio Natividade, eu trabalhei até ele passar para o Colégio Alvorada e o Colégio Estadual, quando foi encampado em 72. Aí eu me tornei professora do estadual. Mas, voltando atrás, em 61, eu fiz um concurso para o magistério, porque eu era professora de uma escola particular. Aí eu fiz concurso para o magistério em 61, do Estado. E passei para trabalhar na zona rural, escola multisseriada. E aonde eu tinha 63 alunos, desde da pré, né, criança que iam com os irmãos, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. E dessas turmas, lá eu trabalhei 6 anos, dessas turmas, muitos vieram fazer o exame de admissão aqui na Natividade, passaram na 4ª série. Porque aí já era, não precisava fazer 5ª, era só até a 4ª série. E no colégio estadual, eu fui auxiliar de secretaria, fui coordenadora de turno, depois passei a ser orientadora pedagógica da área de ciências sociais, que aí eu já tinha formado em ciências sociais, história e geografia, e sociologia, que dava fundamentos da educação no curso normal. Aí eu fui ser coordenadora. Depois eu fui ser diretora adjunta do Colégio Alvorada, diretora adjunta do 1º grau.
e o Ronaldo era do 2º grau, e o Sebastião Lima era o diretor-geral. Aí, depois, eu fui para o Núcleo de Educação. Em que ano isso, dona Césia? Em 79. Fui para o Núcleo de Educação com o professor Francisco. Eu era gerente adjunta. Lá eu trabalhava com a capacitação dos professores, foi aí que eu desenvolvi a capacitação dos professores. E trabalhei com os supervisores. Devido à minha facilidade de auxiliar de secretaria, trabalhar com a supervisão foi a coisa mais fácil para mim. Não era difícil, porque eu conhecia todo, na auxiliar de secretaria, eu recebia os supervisores que visitavam a escola. Então, eu trabalhava com os supervisores educacionais. E ali a gente tinha um encontro semanal e tinham metas para seguir. E toda a vida, no meu trabalho, eu coloquei plano, eu fazia um plano de trabalho no início do ano para atingir até o ano todo. Por engraçado, eu tenho muitas agendas guardadas para me lembrar de vez em quando, sabe? E aí a gente fazia as reuniões, sabiam como estavam os professores, sabiam das dificuldades dos professores. Aí eu trabalhava com os capacitadores para orientar, através do supervisor, eu orientava os professores. Aí nós criávamos os projetos. Aí criamos o projeto de leitura, o projeto de cultura, de teatro, que o nosso teatro foi vencedor na região e foi até no Rio de Janeiro. Apresentar lá no Rio de Janeiro, onde a Ana Paula fazia parte, a Carla Cunha, sabe? E quem era a minha ajudante era a Arlete, professora Arletinha. Não sei se você já ouviu falar dela. Minha vizinha. E a Rosali Parreira, elas duas é que me ajudaram. E a gente fazia esses projetos e levava para as escolas. O Flávio, o Portela. O Portela apresentou uma peça que quando o secretário de Educação veio aqui, a diretora Zeca mostrou para ele, ficou encantado com as meninas, sabe? E que toda a vida eu gostei muito de cultura também. E aí nós começamos, quando eu fui embora para o Rio, trabalhei na Secretaria de Educação no Rio, na parte do 2º grau, devido à minha experiência com o 2º grau. Fui trabalhar no 2º grau, na coordenação, e depois o Lima me convidou, eu me aposentei, o Lima me convidou para vir trabalhar com ele na Secretaria de Educação. Aí, com toda essa experiência que eu tive na vida, desde 59 até 87, eu levei para a Secretaria de Educação, Municipal de Educação. Porque quando nós pegamos, só tinham 12 escolas municipais. Aí foi aí que foi criado, de 87 para 88, que foi criado o processo de municipalização.
Aí a gente entrou no processo de municipalização. E aí a gente começou a trabalhar com as escolas, capacitação da equipe. A única coisa que eu pedi para o Lima foi o seguinte: Lima, idoso e experiente tem eu, você e Zeca. Agora, nossa equipe vai ser todas de pessoas novas, cabeça pensante, e que não desenvolvia aquilo que a gente queria. Por que essa escolha, dona Cissa, das pessoas? Porque eu acho que o jovem, a experiência vale, mas eu acho que a experiência vale para liderar o movimento. Mas o jovem aprende com mais facilidade de acordo com a sociedade que ele vive. Se adapta melhor. É. Ele fala a linguagem daquele que está precisando de receber. Aí nós formamos a equipe em 88, que foi Virgínia, Lúbia, e eram sempre os professores que tinham problemas nas escolas que a gente pegava. Porque se ele não estava ali, é porque não pela sua falta de inteligência, nem pela coisa. Ele não estava porque ele não estava adaptando no meio que ele estava. Aí a gente levava Virgínia, Lúbia, Dadai. A Dadai, no primeiro concurso que nós fizemos, ela tirou o primeiro lugar. Extremamente inteligente. É? Dadá é extremamente inteligente. É. Aí nós levamos Ana Paula, a Carla França, a Vera Barra. A Vera Barra foi convidada porque ela era supervisora, então ela ia me ajudar na equipe de supervisão e eu já tinha trabalhado com ela. E ela era nova também. E aí, Augusto Horacina. Aí eu ia ao Rio todo mês, porque eu fiquei muito tempo assinando ponto, porque a minha aposentadoria demorou a sair. Chegava lá, eu comprava livros, trazia, chegava e falava: agora vocês vão ler esses livros e semana que vem nós vamos ver o que cada uma pode desenvolver. E aí a gente criou a equipe. Aí a gente criou também muitos projetos. Que a gente tinha projeto com o MEC e com a FAI. Mas aqueles eram projetos assim, com verba determinada para cada município, de acordo com o número de alunos, recebia tanto. E outro da FAI também. Da FAI nós conseguimos o projeto da visão, o projeto da audição e criamos a classe multisseriada. Porque a gente começou a observar que muitos alunos não se desenvolviam porque eles tinham algum problema. Aí a gente começou a pesquisar isso através dos professores. Eles comentavam com os orientadores que aquele menino tinha surdez, que aquele menino tinha visão. Aí a gente criou com a FAI esse projeto da visão. Aí o professor fazia, a FAI mandou aquele papel com as letras, assim, o professor fazia lá, a gente contratava um especialista, um médico, ele fazia o exame de visão e mandava para o Rio de Janeiro, e a FAI mandava os óculos. Aí no governo do Márcio, nós fizemos convênio com
a UF, projeto de ler e escrever, o projeto da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, FRJ, e que era de capacitação dos professores, e o projeto de cultura. Aí o PI foi responsável pelo projeto de cultura. O projeto de ler e escrever era eu, Lucélia e Augusto Horacina. Aí nós criamos uma biblioteca para ir visitar escolas. Toda semana o chofer da secretaria levava a biblioteca. Criamos. Ela era itinerante. Itinerante. Nós recebemos muitos livros de doações, aqui de Natividade e de fora. A gente pedia os alunos do ginásio para dar livros, sabe? E também criamos o curso de alfabetização, que a Dadá e a Ana Paula eram responsáveis. Para os alunos da rede pública. Da rede pública. E atingia o Portela, atingia o estadual, todo o grupo. Então, além da classe regular, tinha um projeto só para alfabetizar. Só para alfabetização, onde a gente usava muito o salto. Salto para o futuro. Salto para o futuro. A gente gravava. Para a época era uma coisa extraordinária, né? Era uma Era o que tinha. Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. A gente tinha um computador na secretaria. Para a senhora ver, não é a tecnologia que, não, quando tem que fazer, faz, né? Quando quer fazer. Aí a gente fez isso e criamos esse projeto de alfabetização para falar sobre Paulo Freire, porque a Ana Paula tinha ido ao Rio e assistido uma aula e veio e falou, cartilha, nada. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quanto tempo a senhora ficou à frente da Secretaria de Educação? Olha, eu fiquei 4 anos como diretora educacional. E 4 anos como secretária de educação. Aí, quando eu fui secretária de educação, o Murilo quis fazer o projeto de nucleação. Porque esse projeto de nucleação, eu e o professor Francisco, em 78, vimos que no Paraná tinha. O que é o projeto de nucleação? É criar os núcleos de educação. O que projeto que tem hoje? Quer dizer, em vez de ter as escolas isoladas, agrupar. Entendi. Aí nós vimos isso em 78, lá quando eu trabalhava no núcleo. Eu e o professor Francisco, numa revista Nova Escola. Aí mostrei para o Murilo. Quando ele foi prefeito, ele não conseguiu, né? Porque aí ele ainda não tinha havido a municipalização. Aí, quando houve a municipalização, e em 92, Varriçai tornou-se independente. Aí saiu do município, porque nós tínhamos 72 escolas. Eu fico maluca com 11, dona Cícia. 72 escolas. Aí nós reduzimos, né? Porque ficou querendo Ourânia e aqui. Muita escola do campo também, né, na época. Hein? Muita escola do campo na época, muita escola rural. Muitas. Poucas crianças.
E era assim, ó, uma média de 5, 6 crianças em cada escola. Multisseriada também. Multisseriada. Porque na época que eu trabalhei, em 60, era diferente. Porque na época que eu trabalhei, a agricultura era muito grande. Já em 92, o povo já havia tido o êxodo rural. Êxodo rural. Aí foram criados lá no Rio de Janeiro, Niterói, né? O governo passou a trabalhar mais com as escolas centrais. Aí nós fizemos o projeto Nuclearsal. Esse projeto Nuclearsal, a gente criou o Alvorada, Coronel José Rosa da Silva, João Rodrigues, o estadual também juntou a gente, o Portela também, porque o Portela trabalhava de primeira até a quinta série, a oitava série. Aí a gente dividiu todos os alunos, as regiões. Aí nós fizemos um mapa mostrando as regiões, os polos. E aí ficou mais fácil de ser trabalhado, sabe? Com certeza. Compramos ônibus para carregar os alunos, porque naquela época não tinha ônibus escolar. Não tinha o programa Caminho da Escola, a prefeitura tinha que alugar do particular. Ou comprar. Murilo comprou 3 ônibus lá de Duque de Caxias, trouxe. Não tinha muito suporte do governo federal? Não. O governo federal era MEC e FAI. Mas esses a gente programas continua. Que a gente tem hoje... Nada disso. Nem o Fundec. Nem o Fundec. Nem o Fundec. Nessa história de vida da senhora, enquanto professora, né, antes de ter a oportunidade de trabalhar na equipe diretiva da educação, o que a senhora considerou mais difícil? A questão salarial, difícil acesso, desinteresse dos alunos, porque hoje, fazendo uma ponte com o presente, o piso nacional do magistério ele se faz uma realidade hoje na vida dos professores, mas o maior desafio que o professor enfrenta hoje é a dificuldade de aprendizagem dos alunos, um número crescente de crianças atípicas e o professor não está ainda preparado para lidar com essa criança na sala de aula. A gente precisa fazer a inclusão, mas a gente precisa avançar muito nessa questão ainda. Tudo que eu fazia uma escola como experiência. E a escola 6 de setembro, para mim, na minha época que eu trabalhei, nos 8 anos que eu trabalhei com o município, era mais organizada. Tinha a quantidade certa de alunos. Isso é um grande fator. Quantidade certa de aluno para cada professora, o orientador pedagógico e um diretor que conheça toda a sua comunidade. Aí a gente tinha uma escola que fazia parte da comunidade, que era... A gente começou a observar que tinha crianças que não passam... porque o nível de aprovação e reprovação, no final do ano, sentava eu e Vera, junto com os professores, e perguntava por que o aluno não passou de ano. E não tinha promoção automática, né? Não. Era seriação, tinha que aprovar todos os anos. Por que ele não passou? Aí ela falava,
porque ele não aprendeu a ler, porque ele não sabe matemática, porque ele não sabe isso, que ele não sabe aquilo. Aí nós fizemos um trabalho com os professores de cada núcleo. E no 6 de setembro, eu chamei a Valéria, que era orientadora pedagógica lá do 6 de setembro. Não lembro o sobrenome dela, mas é Valerão, aquela grande. Valéria de Souza. É. Chamei a Valéria, conversei com ela, com o Valdeir. Falei, nós vamos fazer uma experiência aqui na sua coisa. Todos os meninos reprovados, da 4ª à 3ª série, da 4ª à 2ª série, você vai trabalhar de tarde com eles. Um horário diferente, ou de manhã ou de tarde. Quer dizer, aquela série paralela. Ele vai continuar na série dele, mas vai trabalhar esse. Foi aí que a gente começou a detectar os problemas das crianças. Às vezes era problema de família, às vezes era fome, sabe? Porque Ou não problema tinha de saúde, né? problema de saúde, problema de audição. E com esse grupo menor, no outro horário, ficava mais fácil de identificar. É. Aí a gente viu que a escola tinha que ter, não podia ser uma escola assim, com 400 alunos, 500 alunos, que extrapola. E o professor não dá conta. Não dá. Turma de 35 alunos, como eu já peguei, eu peguei um ano, quando eu trabalhei no ginásio na atividade, uma turma com 63 alunos. É humanamente muito difícil. Impossível. E depois que a senhora fez esse diagnóstico, começou a ter ação para ajudar essas crianças que tinham Para ajudar. Aí a gente propagou isso em todas as escolas. A senhora acha que o problema de antigamente são os mesmos de hoje? Os mesmos de hoje. A sociedade é uma reprodução daquilo que toda a vida foi, minha filha. A gente vê hoje, é o que eu falo com meus netos, falando nessa parte política, falo, isso toda a vida existiu. E existiu desde os nossos ancestrais. E como a gente não vivenciou, não fizemos o que estamos fazendo aqui hoje, resgatando a memória. E nem vendo o que passou há 500, a 600, 700 anos atrás. Dona Cis, o que a senhora atribui esse grande sucesso que foi a época da senhora na educação? A senhora acha que foi um conjunto de fatores? A senhora acha que foi alguma coisa específica? Eu acho que sim, porque a gente tinha uma equipe muito unida. A união faz realmente a diferença. Eu era apenas uma líder. Aí eu comecei a ver dentro de cada equipe, porque eu tinha a equipe de projeto, que era a Virgínia e a Lúbia. A Virgínia fazia a parte econômica e a Lúbia fazia a parte de escrita. Cada um com as suas potencialidades. Potencialidade. A Lúbia escreve como ninguém. Eu falo que é uma das cabeças mais iluminadas daqui de Natividade. A Lúbia que a senhora fala é a Lúbia Badaró. Sabe? O Vander também, como agregador, era muito bom. Tem muito boas ideias. Muito bom. A Virgínia era muito responsável. Tive o prazer de estudar com ela, foi minha professora. Ela era uma capacidade na parte de elaborar projeto.
E com isso, minha filha, nós criamos vários projetos, que a gente trabalhava em cima de projetos. A gente criou um projeto que a gente conseguiu verba da Itália, porque dinheiro a gente não tinha. Um projeto que veio o Volmer, marido da Marília Serrano, conseguiu para a gente. Projeto da Itália. A gente recebeu para capacitar os professores na parte de leitura e escrita. A gente contratou um professor de Carangola, professor Domingos, que você já deve ter ouvido falar dele. Ele vinha toda semana, reunia com a gente lá no CIEP e fazia o trabalho o dia inteiro. A gente conseguiu com o FRJ, conseguiu com a UF, e assim a gente não gastava dinheiro com professores para capacitar, mas era todo mês. E tinha uma coisa que nós instituímos, que foi a produtividade. Inclusive, os professores receberam recentemente uma produtividade que tinha ficado congelada, né, ao longo dos anos, que foi um direito estabelecido do professor, foi uma poupancinha, né, dona Cis, que fizeram forçado, receberam ela recentemente. A gente fez o projeto da produtividade, que ganhava 20% do salário, porque o salário era assim, né? 20% do salário. Mas ninguém podia faltar uma reunião. Para receber a produtividade, se faltasse, participativo. Podia estar lá sem querer ouvir, mas tinha que estar presente. Um dia eles iam ouvir. Eu vejo durante a fala da senhora, a senhora fala em muita promoção de capacitação. A senhora acredita que a capacitação do professor faz muita diferença? Faz. Às vezes o professor ele já é graduado, né, acha que não precisa estar sempre aperfeiçoando. Não, era obrigado. Nossa. E não tinha briga, dona Cícera? A princípio tinha, mas depois viram que eles iam ser cortados 20%, porque nesse ponto tinha a Vera Barra, que era supervisora, que todo mundo respeitava ela muito, porque ela era serena, ela tinha um livro da assinatura na chegada e o livro de assinatura na saída. A gente fazia, né? A lista dos professores, a assinatura, e a entrada e a saída. Justo. Aí, a princípio, a gente, como é que a gente fala? Domesticou, né? Foram se adaptando. E depois a gente fez com os vídeos, aí ia todo mundo. Fizemos também de matemática, para professores de 5ª ou 8ª série. Fizemos de estudos sociais, que a Jeane fazia para a gente, de 5ª ou 8ª série. E a Jeane escreveu o livro do município. Você conhece, né? Ela fez uma nova edição para a nossa gestão. Hoje ele está em todas as escolas, faz parte do currículo. Então, obrigatório no currículo. Quando o último ano foi que nós fizemos o livro. Porque eu toda a vida tive vontade de fazer um livro de natividade, porque eu conhecia a história de natividade, mas ninguém sabia. Aí eu fui no encontro dos secretários e conheci o secretário de Macaé, e ele levou o livro de Macaé. Aí eu pedi a ele o livro, ele me deu, ele era muito meu amigo, e trouxe, mostrei, chamei a Jeane, mostrei a ela, falei com ela se ela queria, se ela topava, que eu ajudava, mas ela que
que ia assinar, como fosse ela que tivesse escrito, que eu toda a vida tive muita ideia, mas na escrita eu não era muito boa. Porque o cérebro da senhora processa mais rápido do que as mãos. É. Aí eu chamei, ela falou que topava, então nós fomos catalogando. Aí quando chegou no final do ano, eu entreguei a todas as escolas para começar a introduzir o livro do município no 3º ano de... E uma dificuldade muito grande também, né, dona Cissa? Uma dificuldade gráfica, né? É. De reproduzir. É, não foi tinha feito o maquinário que a gente tem não, hoje. foi feito em Itaperuna, sabe? Eu ainda tenho essa primeira versão guardada. Aí nós fizemos e entregamos todos os diretores e fizemos também uma agenda muito interessante, que isso foi um projeto que o Volmer fez. Foi Essa agenda eu não conheço. Saber agora da agenda. A agenda a gente fez assim, desenhos e poesias, contos, e as escolas escolhiam, fazia a exposição. Aí eu chamei a dona Maria Rita, mulher do professor Francisco, uma professora do Portela e uma do estadual, foram que fizeram a análise de quem ia participar da agenda. Então teve, a dona Maria Rita escolheu os desenhos, a outra escolheu os contos, a outra escolheu as poesias. Poesia não, trofas, né? Não sei se eu tenho ali fora. Vou ver Essa se eu ideia tenho. já foi roubada já, tá? Já roubei dessa ideia. Adorei. Aí a gente lançou essa agenda, deu para todas as escolas, levamos para o Rio de Janeiro, distribuímos com todos os secretários municipais. Foi em 94, foi no último ano que eu fiz, sabe? O natividadense, ele tem um sentimento de pertencimento, né, dona Cissa? E a gente precisa passar isso para as outras gerações. Agora, a gente trabalhou fora dos projetos de dentro da Secretaria de Educação. Eu valorizei muito o esporte, sabe? Que eu nunca fui atleta por eu não poder competir, porque eu tenho um problema cerebral. E acho que é por isso que eu falo muito. E aí eu adorava o esporte. Então, herdei também do professor Valfredo Pontes, que a gente tinha, na minha época, tinha vôlei, tinha futebol, tinha ginástica rítmica, tinha salto em altura, salto à distância. Aí a gente criou esse projeto de esporte e quando eu fui quando eu fui do núcleo, o governo do estado lançou um projeto intermunicipal muito interessante. Bem, município de toda a região noroeste aqui na atividade. Aí a gente fez o desfile, fez a pira olímpica, como se fosse uma Olimpíada estudantil. Foi muito bonito. E eu, para levar os alunos a participar, eu coloquei cada grupo de alunos, escolhia nas salas, cada grupo de alunos
para acompanhar um município. Então, tinha os acompanhantes com um professor, os acompanhantes do município de Laje, os acompanhantes do município de Porciúncula, de Bom Jesus, de Itaperuna, de Pádua, de Miracema, e eles dormiram no colégio estadual. Então a senhora conseguia fazer educação com um pé no esporte, outro pé na cultura. E na cultura a gente fez muitos projetos. Projeto de teatro, projeto de música, de dança. Hoje a gente começa a entender o sucesso, né, que foi. A educação não se Urânia faz na sozinha. dança era o maior espetáculo. Até hoje. Até hoje. As crianças de hoje carregam essa raiz. Essa raiz de dançarinos. Agora, do teatro era o Flávio Ribeiro de Rezende. Vou fazer uma pergunta para a senhora, dona Cissa. Hoje nossos pais, as nossas famílias são mais instruídas do que as famílias de antigamente. A gente ouve narrativas de pessoas que não tinham ajuda em casa porque os pais eram analfabetos e não tinham condição de ajudar a criança a fazer uma atividade. Hoje nós temos pais mais instruídos, mas pelo contrário, às vezes mais desinteressados, deixando as crianças assim mais à vontade, mesmo podendo oferecer essa instrução. E a gente consegue provar estatisticamente que as crianças com acompanhamento familiar positivo têm um resultado mais positivo. Sempre foi assim? Sempre foi. Mas aí a gente chamava os pais, reunia. Chamava para a responsabilidade? Chamava, reunia, levava um orientador educacional. Outra coisa que a gente via muito, principalmente quando eu trabalhei no estadual, eram meninos, adolescentes. Não sei se você pega essa faixa etária. Você pega até 15 anos, né? Na rede municipal até 15 anos, até o 9º ano. Mas mesmo nessa faixa etária, a gente pegava muito menino que estava começando a usar droga. Infelizmente. É uma realidade. E Eles meninas com problemas 14, 15. sexuais. Aí nós trouxemos um orientador para falar sobre Foi quando na atividade começou, ainda estava no colégio, no ginásio aqui no Alvorada. Foi quando na atividade começou o uso de droga aqui na atividade. Em que década? Na década de 70. Na década de 70. Aí a gente trouxe um senhor que falava sobre a droga, mas não assim, usando a droga como extirpando a criança ou o indivíduo, mostrando o perigo da droga. Não era a pessoa, não era o usuário. O usuário. Era a droga. A droga em si. A questão sexual, na década de 70, devia ser um tabu muito grande, né? Muito. Não se falava disso em casa, as meninas não tinham muita instrução. O homossexual, então, era muito difícil. Hoje a gente brinca que tinha que ficar dentro do armário, né? É. A gente usa o armário como simbolismo. Era muito difícil. Para se esconder, porque o preconceito por causa da religião, até hoje, né? Mas as pessoas eram mais religiosas, eram mais firmes, né? Não tinha a rede de televisão. Era muito dogma também da igreja, né? Porque televisão apareceu aqui na atividade na década de 60, quase 70. Quando a senhora fala que
nós somos as gerações são uma reprodução. Olha É. que coisa interessante. A sexualidade naquela época era um tabu. É. Nós fomos vencendo isso e hoje está voltando a ser um tabu, dona Cissa. Que as pessoas não entendem o que é a educação sexual. As pessoas acham que a gente vai ensinar sexo para a criança, mas não é isso. Agora, a educação sexual não é isso. Aquele professor que me orientou quando eu entrei no ginásio, ele foi meu professor no normal. Ele trabalhava com biologia. Quando chegava nessa época do ano, ele dava uma aula sobre sexualidade. Mas ninguém era obrigado a assistir a aula. Ele falava, próxima aula vai ser falado sobre sexualidade. E às vezes quem mais precisava nem assistia, né? É. Não podia. Aí ficava quem quisesse. Aí ele fazia os órgãos reprodutores, explicava detalhadamente. Eu tenho isso na memória com aquele desenho. A memória da senhora é uma coisa aquele extraordinária. desenho assim, sabe? Tanto do Bem ombro, explícito. bem explícito no quadro. Eu imagino a polêmica que não dava. É. Aí mostrava tudo. A gente tinha o quê? Nem 18 anos. Mas era um aprendizado. As pessoas precisam conhecer. É. Eu falo que as crianças precisam conhecer o Hoje corpo. tem que dar mais cedo. Hoje tem que dar quanto com antes. 12 anos. Com 12 anos, eles já estão querendo iniciar a vida sexual. E, infelizmente, não se fala mais tanto em doença quanto falava na nossa época. É, mas Hoje acho que as eles até esquecem que doenças, existe. as doenças só foram reproduzidas, que as doenças toda a vida teve. Toda a vida. As doenças genéricas. Mas a doença da sexualidade só foi falada quando a AIDS apareceu. Nunca tinha se falado das outras, era um tabu. Era muito difícil. Falava sobre a sífilis, mas as doenças genéricas nunca se Não falava. se falava. Agora, quando a AIDS apareceu, aí teve uma propagação muito grande na televisão, no rádio, nos meios de comunicação, foi muito grande. Primeiro, muito preconceituosa, né? Foram falas muito preconceituosas, E porque não se sabia direito como que transmitia. Às vezes a pessoa era até discriminada, porque ninguém sabia que não pegava, apertando uma mão, dando um abraço. Achava que pelo beijo... Pelo beijo pegava. Sabe? Quem fez essa divulgação, assim, chamativa, foi o Cazuza. Minha mãe fala isso, que nasceu no Rock in Rio. Começou a se falar de AIDS. A mãe dele teve uma postura invejável. Foi assim que ele faleceu, ela foi para a televisão, foi para a área de educação e abriu o verbo com todo mundo, criou o projeto dele. E aqui na atividade, muita gente morreu de AIDS. Às vezes por falta de informação ou por falta de apoio. Não por falta de informação. Eu acho que por preconceito. Não buscou um tratamento. Porque eram pessoas de destaque que... Era uma doença considerada vergonhosa. Vergonhosa. Se omitiram porque ninguém sabia que ele era homossexual. Uma pena. Lamentável. Poucas pessoas sabiam. Olha a diferença que faz na vida da pessoa a educação sexual. É exatamente isso, é desde cedo. Explicar como que funciona o organismo, que a gente está suscetível a ter essas doenças, as que são tratáveis, as que não são tratáveis. Dona Cissa, o que a senhora pensa sobre... Hoje a molecada não faz mais o que fazia antigamente.
Nós estamos tendo uma geração de crianças cada vez mais ociosas. Eu tenho um de 13 anos em casa. Se ele tiver que subir numa árvore para pegar uma goiaba, ele não vai conseguir. Que é uma geração que se movimenta muito pouco, que brinca cada vez menos, que interage cada vez menos e presos na tecnologia, no celular, no videogame, sempre atrás de uma telinha. A senhora pensa que isso é uma evolução natural, que vão todos daqui a pouco? Ou a senhora pensa que a gente pode resgatar isso? Eu acho que pode através do esporte. Pelo esporte. Para tirar as crianças da tela. Conseguir um professor. Aqui na atividade tem um professor que, para mim, ele foi formado como aluno meu lá na época, que é o Popó, que ele é uma sumidade. Uma sumidade para levar o trabalho de corrida de rua que esse menino fez. E faz. Ninguém valoriza esse menino. Hoje ele está na educação, dona Cissa. Ele faz coisas extraordinárias. Esses jogos que a senhora está dizendo, a Olimpíada, ele faz e a gente faz. A gente não conseguiu expandir para o Noroeste. A gente fica na atividade, mas esse projeto nosso de Noroeste foi o Estado que bancou. Chegou junto, né, em parceria. Veio gente de Campos para nos ajudar. A gente faz ele de maneira mais modesta e é o Popó que desenha municipal todinho. A gente fez muito projeto municipal, Olimpíada, a gente falava Olimpíada Municipal, porque com todas as escolas, porque o esporte diariamente, sabe? Fazia criança aí, por exemplo, hoje, naquela época, na década de 70, só tinha uma quadra em atividade. Uma quadra descoberta no Alvorada, e depois, quando foi criado o estadual, em 72, em 74, que a escola ficou pronta, que a gente teve a outra quadra. A gente fez torneio de patins, porque na época muita criança tinha patins, a gente fez torneio de patins. A gente fazia gincana. Sempre com uma variedade muito grande, que o que não dá para um, dá para outro. Né? Dá para outro. A gincana é a melhor. Olha, nós descobrimos talentos na gincana. A banda árabe surgiu de uma gincana. Olha que interessante. Surgiu. Porque cada turma tinha que apresentar um projeto ou de música, ou de recitar uma poesia. Extraordinário. A própria hora de arte, de 6 de setembro, a gente não fazia o que é feito hoje. Era muito diferente. Era. Porque a gente pegava as escolas. Eu me lembro quando a gente fez um projeto no clube, a senhora lembra? De 70 anos de emancipação. Aquele projeto seu tinha que ter sido levado na hora de arte. Com a participação da comunidade escolar. Da comunidade escolar. Aí a criança, o adolescente, vai querer participar. Porque o adolescente é competitivo, minha filha. Ele quer ganhar. A gente instiga ele a participar pela competição. Para a competição. E o diretor da escola quer ver sua escola brilhar. Exatamente. Quando as escolas participam, nós fizemos um... Você tem que falar com o Severiano para ano que vem, o dinheiro que ele gasta com o teatro daquele menino, ele ajudar a vocês, porque a gente não... E fazer pela escola. Fazer pelas escolas. Porque aí vocês vão descobrir os talentos das crianças, vão integrar, mostrar para a sociedade o que a escola está fazendo. Porque ali vai gente que não frequenta a Secretaria de Educação e não frequenta os seus trabalhos, que às vezes é muita gente. Por exemplo,
Eu não perco uma hora de arte, mas eu, não, às vezes, não vou ver seu trabalho. A ideia é brilhante. Vamos começar a pensar nisso. Porque ali vai gente que não sabe o que o município está fazendo. E a escola tem que ser viva, né, dona Cissa? Tem! A escola ela tem que estar em todos os lugares. A gente fazia concurso de poesia. Nós temos um festival de talentos. Então, E esse assim- festival de talentos seus tinha que usar lá, Na hora de arte. que é a hora de arte, hora nobre de Natividade. Olha como fica bonito o salão. E não pode perder nunca. Não, isso é tradição. Ó, eu participo da hora de arte, participei da hora de arte desde os meus 10 anos. A senhora, desculpa a indelicadeza, a senhora tem quantos anos, dona Cissa? 83. 83. Benza a Deus. Depois, quando eu fui professora de... Outra coisa que eu fiz quando eu fui professora do ginásio Natividade. Eu fiz um conjunto, a gente tinha Grêmio Literativo. Isso também é bom. O Grêmio nas escolas. Grêmio nas escolas. Tinha um patrono e tinha Aí era poesia, música e teatro. Cada turma... O aluno optava É. o que ele identificava mais. É. Aí nós fizemos um conjunto da terceiro ano de ginásio, que era o Resieri Pavanelli, o Zé Antônio, o Iraé, a Juraci Taburaí, a professora, como é que ela chama? A Lúcia, mulher do Zé Mauro, e a Zuma. Fizemos um número. Só nomão. Só nomão. O Iraé tocava violão, o outro tocava bateria, o outro fazia um ritmo e as meninas cantavam. Aí a gente fez um ritmo do Nordeste. Também a gente fazia isso. Nordeste, Sul, sabe? Sim. Pegando um gancho na fala da senhora da hora de arte, da tradição, vamos falar um pouco de família. Nós estamos falando de uma família, de duas famílias, né? Muito importantes, está ali no quadro. Família Alves, família Ribeiro. O que a senhora pode dizer, de forma assim, bem abrangente? A senhora sentiu uma responsabilidade de fazer parte da história de Natividade? A senhora sente que até hoje a gente precisa resgatar mesmo, estar presente, participar, compartilhar, né? Que o que a senhora está fazendo aqui hoje é uma preciosidade. A senhora está compartilhando uma experiência, compartilhando uma sabedoria. Eu me sinto uma criança aqui hoje e amo aprender. E a família da senhora tem uma história muito positiva no desenvolvimento do nosso município. Vocês viram coisas que nós não vimos, passaram por coisas que nós não passamos e construíram coisas que a gente ainda não construiu. Ou às vezes até deixou de construir, deixou para trás. Eu venho de uma família, a minha avó ali, e ali embaixo tem meu pai, meu tio e minhas tias. Minha avó era uma mulher com uma sabedoria muito grande. Eu sempre dizia que ela era uma filósofa para a época. Para aquela época ela já era instruída. Embora com pouco estudo. E ela criou os filhos bem agregados, bem unidos e responsáveis. E isso também é muito importante. Onde criou o meu pai, Altair, meu tio, Maurinho, e o tio Mário. Cada um tinha a sua característica. O tio Maurinho,
que era o chefe da família, porque meu avô morreu muito cedo e deixou ela com os filhos todos, e o Timaurim passou a ser o chefe da família. O Timaurim, com uma responsabilidade dele e uma inteligência privilegiada, ele trabalhou muito na Purilândia, depois veio para a Natividade e comprou esses cereais baião aqui do genro do cunhado dele, que era o Alcenor Bochá. Foi quem criou o Colégio Alvorada. Então, o famoso Cereais Baião, onde trabalhou meu pai, ele era de Alcenor Bochá. Era até a década de 40. Aí, em 46, meu tio comprou. Meu tio e meu pai. Aí nós viemos para cá. Eles trabalharam de 46. Olha a capacidade de liderança que meu pai e meu tio tiveram. De 46 até o ano 60, eles construíram esse prédio. E esse é onde funciona o supermercado Sansão hoje. Esse prédio. Ele construiu a autoviação Natividade, que atingia de Alegre, Tombos a Rio de Janeiro. E comprou o balneário, a fazenda do balneário, que chamava Fazenda João Fernandes. Onde a sede campestre hoje era uma fazenda. Não, é onde é hoje a escola João Fernandes. Ali tinha um morro, assim, onde tem a doutora Ivete, tem aquela casa ali que era fazenda. Aí ele comprou toda aquela área que foi até lá no cantinho e doou para o balneário o terreno para construir a sede campestre, loteou para o pessoal comprar barato lá no cantinho do Fiorello, naquela região, porque o Fiorello tinha o cantinho dele lá, por isso que tem esse nome. Era um cantinho mesmo. Chegava até no sítio do Fiorello. Aí recebeu esse nome do cantinho por causa do Fiorello. E ele loteou e vendeu. Mas antes era tudo da autoviação. Criou a Praça Maria Altina, que é em homenagem à mulher de um famoso médico daqui de Natividade, um dos primeiros médicos de Natividade, Maria Altina Rabelo, irmã do doutor Adalberto. E tinha também uma frota de caminhões, isso em 14 anos. Você vê o dinamismo. Sem a orientação do pai, né? Sem orientação do pai, sem estudo, porque só tinham 4 séries. Só sabiam ler, escrever e se comunicar. Agora, meu tio tinha o dom de ouvir as pessoas sábias. Então, ele só andava com gente que agregava. Que dava mais informação para ele, que era doutor Francilino, doutor Tancredo Lopes, só gente da alta sociedade na Natividade. Agora, meu pai já era
povão. Era aquele que trabalhava, mas trabalhava com o povo, devido aos seus ideais políticos. Que meu tio nunca demonstrou ideal político. Agora, meu pai, toda a vida, foi um político fervoroso. Essa raiz política nasceu aí, então. Ali no meu pai. Antes dele não se pensava nisso. Não, porque também a gente já não tinha... Aí meu pai foi prefeito, na época que ele foi prefeito, ele fez muita coisa aqui na atividade, não tanto porque não tinha dinheiro. Era mais mão de obra, né, dona Cícia? Era mão de obra, arrecadar impostos e contato com os governadores para fazer ponte, para fazer escola. Ele fez várias escolas, a da Boa Vista, por exemplo, que hoje não tem mais, foi da época dele. Ele fez várias escolas e assim foi a nossa família, sabe? E hoje? A senhora acredita que a família permanece? A minha família... Permanece honrando essa tradição, continua unida? Seguindo, só que com uma coisa. Eu fui uma mãe muito trabalhadora, porque eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite, que eu fui professora do supletivo também, só nunca trabalhei na pré-escola. Então, conheci todos os segmentos. Todos os segmentos. E eu criei meus filhos com muita independência. Criou o que a gente fala para o mundo, né? Para o mundo. Porque eu perdi uma tia muito nova e ela deixou 6 filhos. Ficaram perdidos. E a filha mais nova dela tinha 5 anos. Quando eu vi a morte dela, falei, gente, era mais nova, a filha dela era mais nova do que o meu mais velho. Aí eu falei, gente, eu não posso criar filho igual galinha dentro de uma redoma. Então eles foram muito independentes, sabe? Cada um seguiu sua linha, sua vontade de ser. A senhora nunca interferiu? Nunca interferi. A única coisa que eu fazia, eu chegava em casa 4 horas da tarde e falava assim, estudaram? Estudamos. Fizeram tudo? Fizemos. O que não sabe? Que eu sempre falei isso com eles. As perguntas que eles não soubessem responder, que deixassem em branco, que eu ia ajudá-los. E outra coisa que eu fiz também muito foi encher o quarto com mapas, que eu gosto muito, né, de geografia, de história. Encher o quarto com mapa do Brasil, com mapa da... Então meus filhos aprenderam. A Ana Paula foi para a educação porque ela não tinha... O universo dela era esse, né? Ela mesmo falou comigo. E a outra, em jogos, como professora de educação física, você precisa ver a escola que ela tem em Rio das Ostras. A senhora plantou a educação um pouquinho cada um, deixou a sementinha. Tem um que trabalhou na Odebrecht, 35 anos na Odebrecht, e o Marco Antônio com arte, que desde pequeno, desde 3 anos, quando ele estava na educação infantil, ele já fazia os desenhos dele, aí eu colava tudo na parede. Incentivava. Cada um mais bonito que o outro, comprava papel, cartão, fazia um quadrinho, punha na parede, igual porta-retrato, assim. Agora, em âmbito nacional, assim, dona Cícia, com certeza tem
se comunica com muitas pessoas, com netos em idade escolar, né? A senhora tem bisnetos? 3 bisnetos. 3 bisnetos, todos em idade escolar. O que a senhora espera da educação brasileira, no geral, daqui para frente? A senhora espera uma melhoria? A senhora espera... Olha, eu, francamente, ultimamente eu tenho me decepcionado muito, sabe? Na época que eu trabalhei, que eu era bem agregada com os secretários municipais, que eu tinha muitas amizades, principalmente com a presidente da União dos Municípios, né? Que era a Lia Faria, era uma pessoa que tinha uma visão. Já existia a Undime na época da senhora? Já, eu fiz parte da Undime. Na época que a Lia Faria foi secretária lá de Niterói. Tinha também de Teresópolis. Nós fomos apresentar o nosso projeto em Teresópolis, da municipalização. Então a decepção da senhora é hoje, né? A senhora anda decepcionada, a senhora acha que não tem mais essa integração? Eu não vejo muita propagação da educação igual tinha na minha época. Era todo mundo, era o município, os municípios, estado. Era o pessoal caminhava mais unido. Eu vejo o mesmo que a senhora vê, dona Cissa, pouca prioridade. O Brasil não é um país que prioriza a educação. Eles deram muito dinheiro para o município, então eu acho que o município... Eu estou falando isso, é a minha impressão. Sim. Sabe? Que eu não convivo dentro do ciclo da escola. A partir de 2000 e pouco, o município foi recebendo mais verbas. E essas verbas interiorizou muito os municípios. O município ficou mais independente, mais ilha, né? Mais ilha. A gente agregava, Bom Jesus, Pádua, a gente ia para lá, ia para cá, porque a gente tinha a reunião, o núcleo da Undime era representante da região noroeste. Então, se eu era coordenadora, cada mês eu tinha que juntar com o município. A parceria com o governo do estado também, a maioria das escolas, por pertencer ao estado, funcionava mais, né? Tinha mais troca. Porque o estado só deixou de ter de primeira a quinta bem depois. Bem depois. O que o município absorveu foi bem recentemente, né? Se a gente for considerar. Que aí a gente tinha uma ligação muito grande. De que a senhora sente saudade, dona Cissa? Eu sinto saudade daquilo que você falou, da participação dos jovens na comunidade. E na sociedade. Porque se a gente não lutar por isso, nós não vamos formar líder para a nossa geração. Exatamente. Nós precisamos incentivar os pequenos hoje a serem lideranças. Você vê, você não foi da minha época. Você tem quantos anos? 35. Então, você pode ser minha neta. Eu hoje, então, estou me sentindo uma criança. Quando a gente conversa com uma pessoa de muita bagagem, dona Cissa... Você nasceu em 87. Quer dizer, você não viveu como criança nessa época. A gente não consegue captar a bagagem, né? Não consegue... Agora, nessa época, eu já estava me aposentando.
Por isso que a gente está aqui hoje, para poder pegar o que a gente tem o que tem de mais precioso, nós vamos pegar. Aí a gente deixa de formar a liderança, minha filha. E o futuro do nosso país está ali dentro da escola. Por isso que eu sempre pus na minha equipe de trabalho pessoas novas para formar. Eu era velha, quer dizer, eu tinha meus 50 e poucos anos, 70, né? Queria formar uma equipe jovem. Para dar continuidade. Augusto Horacina saiu daqui de Natividade, foi morar em Rio das Ostras. Chegou lá, ela tornou-se uma grande mestra, porque ela entendia de tudo. E a educação é uma moeda que em qualquer lugar tem valor. Agora, nós entrávamos em todos os setores da educação. Nós fizemos curso até no Instituto Benjamin Constant, para Libras. Olha que riqueza. Sabe? A gente fez para desenvolver o trabalho de secretárias, serviço de secretaria. E a educação na época da senhora tinha bem menos profissionais que tem hoje, né? As pessoas eram polivalentes. O professor, às vezes, não tinha um coordenador de turno, o diretor servia merenda. Era o diretor, o orientador pedagógico e o alvorada, e os que tinham mais alunos tinham um orientador educacional. E tinha o orientador do turno de manhã e de tarde. As merendeiras que faziam a comida e distribuíam. A gente não tinha auditório para as crianças se alimentarem. Às vezes não é. Nós recebemos uma visita do Tribunal de Contas e nós ficamos muito apreensivos, porque eles vêm, eles dão conta de uma tomada que não está ligada e a gente ficou louco. O auditor falou comigo assim, falou assim: professor, a gente não está procurando estrutura física hoje. Nós vamos dar uma olhada na documentação da escola, vamos ver como que a escola funciona. Porque o bom educador, ele dá aula debaixo de uma tenda. E eu nunca mais esqueci isso. Claro que a gente tem que promover o conforto, mas quando a gente quer fazer educação de qualidade, quem faz educação de qualidade é o professor. É o professor e a prática pedagógica dele. Outra coisa que a gente fazia era o controle do material. Você acredita que uma vez um vereador deu queixa da Secretaria de Educação, que a gente ganhava verba de fora. Não, o município não tinha dinheiro. O Estado não mandava, o governo federal não mandava, então a gente ganhava dinheiro de fora. Aí ele foi lá para ver o controle do material. A gente tinha entrada, saída, as notas. Sabe o que eles pegaram para ver se tinha certo? Papel higiênico. É mole. Contaram todos os pacotes de papel higiênico, com os que saíram, a entrada e a saída e o que estava lá para distribuir depois. Aí faltava um rolo de papel higiênico. Eu falei: agora você vai lá no banheiro que você vai ver ele. Aberto lá. Não estava aberto, estava lá para quando acabasse para repor. Para repor. Hoje ainda é assim, dona Cícera. Hoje ainda tem uns que pegam bastante no pé da gente. Mas a questão do investimento na educação hoje, né, claro que a gente recebe mais recursos,
recebe recurso federal, tem a própria contrapartida da arrecadação do município, que é obrigatório hoje o município investir 25% em educação, e nem por isso deixa de ser uma tarefa difícil de administrar. Se a gente tem pouco, é difícil. Agora, a gente não fazia o que faz hoje, a gente não administrava esse dinheiro. A responsabilidade hoje é do secretário. O secretário hoje é ordenador de despesas. A gente não tinha essa responsabilidade. A gente tinha que ter uma relação muito boa com o secretário de Fazenda, né, com o tesoureiro, senão não liberava também, não. Mas isso a gente tinha. Agora, o que a gente tinha liberdade era com os projetos. O projeto que desenvolvia, escolhia como que ia gastar. Como a gente fazia o projeto, dava todos os detalhes, aí chegava na conta da prefeitura, aquele projeto, a gente ia lá, pegava o dinheiro, comprava. Que bom. E a gente começou... Por isso que funcionava, né? A educação tem que ter a gente autonomia. começou a valorizar as escolas, assim, principalmente na classe de alfabetização, a gente, todo final de ano, a gente dava um presente, aquela escola que sobressai. É importante a valorização. E essas vezes serve de exemplo. A gente dava um computador, computador, deu um projeto de vídeo, assim, aquele... Na época devia ser um videocassete, né? Não tinha DVD, não tinha nada. Então, a gente lutava de acordo com aquilo que a gente tinha. E... Dona Cissa, a senhora é uma aula, né? É uma aula. Eu espero que a senhora possa nos receber em outras oportunidades, em outros momentos, tá? O nosso muito obrigada. O nosso muito obrigada ao Play Natividade pela oportunidade. Vou encerrar agradecendo e pedindo a senhora para deixar um recado para o pessoal que está podendo acompanhar, um recado para a nossa comunidade escolar, para as nossas crianças, nossos professores, que eu tenho certeza que tudo que a senhora disse vai ficar guardado no coração de quem está ouvindo, de quem está assistindo, e a gente vai conseguir absorver e reproduzir, que é o mais importante, é levar adiante. Obrigada. Eu queria pedir aos dirigentes, né, prefeito, secretária, Paula, muito obrigada, e a TV Natividade por estar aqui na minha casa, e queria dirigir que dê muito crédito ao trabalho educacional, porque só através da educação que nós vamos ter bons líderes, bons prefeitos, boas secretárias ou secretários, e que os jovens tenham muita participação, porque eles são a força do nosso município e tenham conhecimento da nossa história, porque só através da história que nós vivemos o passado e podemos traçar o futuro para caminhar melhor, ver tudo o que aconteceu de errado e traçar medidas melhores. Faço um apelo também para a Câmara de Vereadores que estejam atentas ao trabalho dos professores, que é um trabalho que dignifica a sociedade. Não uma sociedade politicamente falada, mas uma sociedade de paz, de amor e de tradição, que só assim Natividade vai crescer, Natividade vai fazer o rol para todo o tempo. Obrigada. Eu que agradeço, Narciso.